E aí pessoal, tudo bem? Que bom ver você aqui novamente nessa segunda aula e nós vamos diretamente para a aula de hoje, que é como segurar a máquina de corte e como realizar um corte com essa máquina. Você vai ver que tem maneiras corretas de você segurar a máquina para que você venha ter um resultado excelente. Vamos para a aula de hoje? O primeiro passo de hoje, como segurar a máquina de corte. Nota que a máquina ela já tem até umas ondulações aqui nessa parte de trás, certo? Então, ó, o dedo indicador, o dedo médio, depois o dedo anelar e o dedo midinho. E o meu polegar na parte de cima. Então, essa é a maneira correta de você segurar a máquina para que você consiga manusear na hora do corte. 4 dedos na parte de trás e um dedo na parte da frente, tá bom? E agora a gente vai para o segundo passo importante, quando você colocar um pente na máquina, o que você deve mudar. Então, pessoal, qual que é o outro passo importante? Você vê que eu coloquei o pente 1 aqui na máquina, os dedos, os 4 continuam aqui na parte de trás e o meu polegar aqui na parte da frente. O que muda? O meu indicador, ele vai segurar esse pente. Por quê? Se o pente não estiver encaixado direito, eu corro o risco do quê? Na hora que eu estiver passando a máquina na cabeça do cliente, esse pente escapar, por exemplo, está na 1 e eu passar a máquina 0 no cabelo do cliente. Então, por isso que você vê que tem esse suporte aqui para ele encaixar na máquina e também para você apoiar o seu dedo aqui e fazer esse manuseio com mais segurança, tá bom? Esse é o segundo passo. E aí agora a gente vai para o posicionamento para você realizar um corte com postura profissional, com mais segurança para obter um bom resultado. A questão do posicionamento, pessoal, é muito simples, mas também muito importante. Nota que na onde está a máquina, o meu corpo está posicionado de frente para a máquina. Aonde for a máquina, devo posicionar o meu corpo para evitar futuros problemas de coluna. Pessoal, então, como a gente está aprendendo posicionamento hoje, postura, a gente vai aprender, uma coisa interessante, o que corta, para você que não sabe, não são essas hastes de plástico, e sim a parte da máquina, a parte de baixo que vai cortar. Então, você tem que se preocupar com a parte de baixo. Você vê que os dentes estão aqui em cima, então você pode vir tranquilo. Só vai cortar o cabelo quando cair aqui nessas hastes de aço da própria máquina. Então, o posicionamento na lateral é esse. Você vai fazer um movimento na parte lateral. Vamos supor que esse cliente vai passar a máquina 2 em tudo. Então, na parte da lateral, você vai subir reto, de baixo para cima. De baixo para cima. Não adianta você querer fazer a parte de cima assim, que não vai. Depois a gente vai ver como a gente faz a parte de cima. Então, parte da lateral é isso daqui, ok? A outra lateral, pessoal, também não muda, tá bom? Então, a gente fez uma lateral, agora está fazendo a outra. De baixo para cima, ó. Chegou em cima, você pode tirar ou você pode subir reto. De baixo para cima. Aí aqui, no caso do modelo real, você abaixa a orelha dele e sobe de baixo para cima. Lembrando que é um corte simples, básico, para iniciante. Vamos passar a máquina 2 em tudo, ou 1 em tudo, ou 0 em tudo, ou até o pente 4 em tudo, certo? Da parte de baixo para cima. Esse é o movimento. Você pode encostar no couro cabeludo e subir, fazendo esse movimento aqui, certo? Aí agora a gente vai para a parte de trás. Parte de trás aqui, também não muda. De baixo, você pega de lado onde não tem cabelo, lembrando que o que vai cortar é a parte de aço da máquina, não a parte de plástico do pente. Então você pode subir e cortar. Subiu de baixo para cima, sobe reto, devagar. Se você quiser segurar a parte de cima da cabeça do cliente, 3 dedos apenas para não machucar, né? De baixo até em cima, de baixo até em cima, de baixo até em cima. Então a gente já fez uma lateral, parte de trás e a outra lateral. Lembrando que a gente vai usar aquele método que a gente aprendeu de como segurar a máquina. Tá vendo que eu uso aqui, meu polegar aqui, meus 4 dedos atrás. Lembrando que um dos 4, quando tá com pente, tá segurando aqui, certo? Aí, certo? Esse é o procedimento. Vamos para a parte de cima agora? O que muda do modo de segurar para cortar a parte de cima, pessoal?
você vai inverter a máquina, virar ela de ponta cabeça, certo? De vez o dedo indicador segurar o pente, agora o que vai segurar é o dedo midinho e o polegar continua na parte da frente, tá bom? Para a gente cortar a parte de cima, lembrando que a máquina tá assim, eu tô com o indicador lá segurando e os outros 3 dedos aqui e o polegar aqui. Parte de cima, eu viro a máquina para baixo, totalmente ao contrário. O midinho vai segurar o pente para não escapar, os outros 3 dedos vão continuar aqui e o polegar na parte superior. Certo? Então, ó, midinho lá, o polegar aqui em cima. Aí vamos imaginar aqui 3 faixas para ficar bem fácil. Uma na lateral, uma no meio e a outra na outra lateral. Aí eu venho, faço uma lateral, faço a parte do meio, faço a outra lateral. Para ficar bem feito, aí você repete esse processo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí você vai ver que o corte vai estar bem executado. Terminou de passar nas laterais, parte de trás e parte superior, você repete o processo. Para quê? Para evitar de ficar aqueles cabelinhos maiores. Certo, pessoal? Tamo junto, um forte abraço.